Boa tarde. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje é dia 18 de julho, quarta-feira, e vamos falar sobre hipertensão arterial, uma doença muito comum que atinge cerca de 30% da população brasileira. Os abraços de hoje vão para a dona Nilza Aparecida de Abreu e o seu esposo Ronaldo, que moram no bairro Jardim São Lourenço, e também para a Sebastiana Deosina Rodrigues, que é moradora lá do bairro Oscar Salazar. E para o senhor Sebastião Cosme de Assis e todos os seus familiares, que moram no bairro Catarina 1. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença assintomática que atinge grande parte das pessoas e em cerca de 90% dos pacientes as causas são desconhecidas e derivam da má alimentação, com ingestão de excesso de sódio, gordura. Por isso, apesar de se parecer uma doença comum, a hipertensão ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar alteração dos rins. E sobre este assunto, eu vou conversar com a médica cardiologista, a doutora Sandra Gonçalves de Andrade. Boa tarde, doutora Sandra. Boa tarde. E eu gostaria que a senhora explicasse já para a população qual seria a definição de hipertensão arterial. Hipertensão arterial, assim, a fisiologia é quando há um aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos e o coração tem que fazer um esforço maior para vencer essa pressão. Então, isso seria a hipertensão arterial. E a gente considera hipertensão arterial quando a pressão arterial ela se encontra acima de 140/90. Essa é uma a gente já classifica como hipertensão arterial grau 1. Mas a pressão normal para todas as idades é 12/8 ou 120/80. Aqueles pacientes que têm uma pressão arterial acima de 121/81, a gente já considera um pré-hipertenso. Então, é um paciente que precisa, é uma pessoa, não necessariamente paciente, que já precisa ser acompanhada nesses níveis de pressão. Então, qualquer pessoa que mesmo em repouso tenha um índice de pressão acima de 120/80 já deve procurar um atendimento médico. Isso, deve ser acompanhado. E assim, não é uma aferição só. Até nas consultas, o certo é o médico, que não necessariamente precisa ser o cardiologista, toda consulta médica, a pressão arterial deveria ser aferida. O certo é você aferir essa pressão 2 ou 3 vezes durante a consulta para você ter uma aferição mais adequada. Para se fazer o diagnóstico. Para se fazer o diagnóstico. E esse paciente que tem um diagnóstico de hipertensão, o que acontece no organismo dele por causa da doença? Então, a hipertensão arterial, ela, como faz o coração trabalhar contra um regime de pressão maior, esse coração ele está sob um estresse de aumento de contratilidade. Isso aumenta o risco de infarto, altera a parede do vaso, como você falou no início, além do coração, altera a retina, altera os vasos que levam sangue para os rins, aumentando o risco dos hipertensos a longo prazo, eles poderem vir a ter uma insuficiência renal. Então, nos vasos periféricos também você pode, com o tempo, ter doença arterial de perna, diminuição de fluxo ali. Então, essa pressão ela vai causando alteração na parede dos vasos. Então, só o simples aumento da pressão vai influenciar todo o organismo negativamente. Exatamente. Quais seriam as causas para que a pessoa se torne hipertensa? Infelizmente, a hipertensão arterial, 90% a 95% das causas, elas são chamadas primárias, não tem uma causa conhecida. E apenas de 5% a 10% nós temos a hipertensão arterial secundária, que quer dizer secundária a alguma outra patologia. E a hipertensão, ela vamos dizer assim, uma doença do mundo moderno também, em relação à vida sedentária, aumento de peso, tipo de alimentação rica em sal, tabagismo. Esses são fatores que predispõem à hipertensão arterial. Certo. E a hipertensão, doutora Sandra, ela sempre causa sintomas ou ela pode ser silenciosa? Maioria das vezes, ela é assintomática. Por isso, a necessidade dessa pressão, ela ser aferida em algum momento da vida, né? Assim, a gente sugere que pelo menos uma vez
por ano, mesmo as pessoas que não sejam hipertensas, que essa pressão seja aferida, porque a hipertensão ela é assintomática. E é para as pessoas que têm algum parente, mãe, pai, alguém com pressão alta, a chance delas desenvolver a doença é maior do que uma pessoa que não tem parentes assim? Sim, existe uma predisposição familiar para o hipertenso, para a hipertensão arterial. Certo. E como que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença? Não, a gente sabe que não é somente o cardiologista que pode diagnosticar a pressão alta, mas qual seria o padrão para o diagnóstico da doença? Como eu falei no início, uma pressão acima de 12/8, 120/80, a gente já considera como um pré-hipertenso. Então, essas pessoas que já têm a pressão acima de 120/80, uma vez por ano elas teriam que estar aferindo essa pressão e acompanhando. Claro que seguindo as orientações de medidas educativas em relação a tudo que a gente já falou dos fatores de risco. E as pessoas que já têm uma hipertensão, que a gente considera uma hipertensão arterial primária, grau 1, aquela hipertensão o nível de 140/90, essas precisam de um acompanhamento com o médico de 6 em 6 meses. Certo. E a pessoa já com diagnóstico de pressão alta, podemos dizer que a hipertensão tem cura, doutora Sandra? Bom, essa resposta ela vai dar para a gente depois dos nossos comerciais. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Médico da Família. E hoje conversamos com a doutora Sandra Gonçalves de Andrade sobre um tema muito interessante, hipertensão arterial. Bom, doutora Sandra, eu havia perguntado para a senhora no bloco anterior se a hipertensão tem cura. Infelizmente a hipertensão não tem cura, mas ela tem controle. E assim, a não ser aquela 5 a 10% que eu te falei de hipertensão arterial secundária, que você vai tratar a causa que está levando àquela hipertensão. Mas os 90 a 95% são essas causas que não têm causas conhecidas e que você faz o controle. Então, você controlando a pressão, não necessariamente o controle da pressão arterial, ela precisa ser medicamentosa. Alguns níveis de hipertensão precisam ser tratados com remédio. Os outros níveis de hipertensão você pode estar acompanhando com essas medidas de mudanças de hábitos e você pode controlar essa pressão arterial não deixando que ela venha causar prejuízo no organismo. Então a gente não usa somente remédios para tratar a hipertensão. A gente pode fazer isso de qual outra forma, doutora? Às vezes a pessoa pensa que só o remédio vai resolver o problema da hipertensão. É um engano muito grande. Mesmo os níveis de pressão que necessitam de medicamentos, eles precisam dessas medidas associadas, como o controle de sal, a quantidade de sal que é ingerida durante o dia, o controle da atividade física, o controle de colesterol, o hábito de não fumar. Então, esses são os fatores que nós podemos controlar, ter esses hábitos para controlar os níveis de pressão. Então, não basta a gente tomar remédio. Não basta e, às vezes, não só tomar o remédio sozinho, sem essas medidas, a gente não consegue controlar a pressão arterial. E na sua prática diária, doutora, a senhora tem visto pessoas, hoje em dia, cada vez mais jovens, também hipertensas? Sim, nós temos visto assim, uma faixa etária bem mais... Na faixa de 20 anos, nós temos encontrado hipertensão arterial que não é secundária. É hipertensão arterial primária, principalmente sedentarismo e outro fator importante que é a obesidade. Tem aumentado muito o número de sobrepesos. E como que a gente pode orientar a população para se prevenir da hipertensão? A orientação a gente parece chata, mas o que a gente tem que fazer, principalmente atividade física. 30 minutos de atividade física por dia, isso é importante, pode ser andar, caminhar, andar de bicicleta, nadar, são atividades que isso ajuda a manter o controle da pressão. Uma alimentação pobre em gordura, pobre em sal e o hábito de não fumar. É importante o que a senhora falou, porque independente da classe social ou de onde a pessoa mora, ela pode fazer uma dieta adequada, ela pode sair para caminhar nas praças perto da sua residência,
Então ninguém tem desculpa para não se cuidar com relação à hipertensão, né, doutora? Exatamente. A gente até fala assim, deixa o carro ou desce um ponto de ônibus antes para você caminhar um pouquinho, levanta um pouquinho no seu trabalho, que às vezes você trabalha sentado, dá uma caminhada no corredor, vai lá fora, vê um pouquinho a rua, dá uma caminhada e volta, porque são coisas simples que vão ajudar a manter uma vida mais saudável. E quando a pessoa já tem o diagnóstico de hipertensão, começa a tomar os remédios e tem a pressão controlada, a senhora mesma disse que a pressão não tem cura. É muito comum os pacientes desistirem do tratamento porque a pressão já voltou ao normal, entre aspas? Esse é outro hábito ruim. E assim, é por falta de informação. Então, às vezes a pessoa começa a tomar o remédio, a pressão atinge o nível adequado e ela abandona o tratamento. Então, quando a pessoa já iniciou o tratamento com remédio, ela tem que continuar o uso contínuo, mesmo a pressão estando 12/8. Não pode parar o uso da medicação, a não ser que o seu médico que esteja acompanhando oriente a ela que não precisaria mais do remédio. Então, não pode tá fazendo uso do medicação contínua e depois parar. A pressão volta a subir. E, assim, qualquer elevação da pressão arterial, a pessoa deve se preocupar e considerar-se hipertensa ou ela deve já, de início, procurar um atendimento médico? Não, a pressão arterial, mesmo de pessoas não hipertensas, ela varia durante o dia, dependendo do estado emocional, do tipo de atividade, e não necessariamente essa alteração seja considerada hipertensão, porque a pessoa seja hipertensa. Certo. Bom, doutora Sandra, eu gostaria de agradecer novamente a presença da senhora aqui no nosso programa, com todas essas informações muito importantes para a população, lembrando que hipertensão é uma doença silenciosa, mas que pode matar a longo e curto prazo, né, doutora? Exatamente. Bom, muito obrigado e espero contar com a senhora novamente em outros programas. Se eu puder ajudar. É isso aí, pessoal. Vocês viram quantas informações úteis trouxemos a vocês hoje. Se vocês têm críticas ou sugestões, falem conosco. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para a Rua Independência, número 260, Vila Santa Luísa. Nosso CEP 79005-260. É um prazer esclarecer as suas dúvidas. Lembre-se sempre, nosso compromisso é de fé e saúde. Vamos à reflexão do dia. O amor e a fé abrangem e concentram todos os subsídios para a plena felicidade. As características das pessoas possuidoras dessas duas virtudes são de total segurança e otimismo pela vida. O amor e a fé se interligam de forma harmoniosa e verdadeira. Um depende do outro para se completar. Não existe amor sem fé, nem fé sem amor. Onde há alegria, verdade, solidariedade, humildade e compreensão, com certeza, o amor e a fé ali estão predominando. Por isso, cultive no coração o amor e a fé em Deus. Assim, você passará a acreditar que sempre terá tudo de bom que desejar em sua vida. Então, deseje sempre o melhor, e o melhor da vida virá até você, pois você é merecedor de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. É isso aí, gente. Tenham todos um excelente fim de tarde e fiquem na companhia de Deus. Muito boa tarde.